Por mais de 40 anos, a Volkswagen foi simplesmente a dona do mercado automotivo na China. Ela não só foi a primeira montadora estrangeira a entrar no país, como ajudou a construir a própria indústria automotiva chinesa. Os chineses amavam a Volkswagen. Modelos como o Santana e o Passat se tornaram símbolos de status, confiança e durabilidade. O governo chinês deu todas as portas abertas para a empresa crescer, e a Volkswagen cresceu. Metade do lucro global da Volkswagen vinha da China. A Volkswagen dominava 1 a cada 3 carros vendidos no país. Os alemães estavam no topo do mundo, mas então tudo começou a desmoronar. A Volkswagen vem perdendo espaço no mercado chinês e isso já pesa no desempenho dos negócios ao redor do mundo. A Volkswagen pode estar à beira do mesmo erro que destruiu gigantes como Kodak e Nokia. Parece impensável, mas a história já mostrou que até líderes de mercado podem desmoronar de uma hora para outra. A Kodak dominava a fotografia. Se alguém quisesse registrar um momento especial, provavelmente usaria uma câmera Kodak. Mas então veio a digitalização e a gigante simplesmente desapareceu. O mesmo aconteceu com a Nokia. Nos anos 2000, ela era sinônimo de celular. Mas quando os smartphones chegaram, a empresa não conseguiu reagir a tempo e foi deixada para trás. Agora, uma revolução parecida ameaça a indústria automotiva. Os carros não são mais apenas máquinas potentes. Eles estão se tornando computadores sobre rodas. O motor e o design já não são os protagonistas. Hoje, a verdadeira batalha está na tecnologia. Baterias mais eficientes, softwares avançados e conectividade total. E é exatamente aí que a Volkswagen está em apuros. Lucros despencam 50%. Fábricas fechando na China e na Europa. Volkswagen perde espaço para BYD e Tesla. A Volkswagen, a gigante alemã que uma vez dominou a China, está sendo engolida viva por marcas que, há poucos anos, nem existiam. E o pior, ela pode estar caminhando para um colapso global. Mas, como isso aconteceu? Como a Volkswagen, uma marca que tinha tudo para continuar no topo, foi ultrapassada por empresas que há pouco tempo ninguém levava a sério? E mais importante, a Volkswagen ainda pode se salvar? Ou será que estamos testemunhando o começo do fim de uma lenda? O problema da Volkswagen na China. Para entender essa história, precisamos voltar ao começo, ao exato momento em que a Volkswagen pisou na China e mudou o curso da história. Um país onde quase ninguém tem um carro. Ruas dominadas por bicicletas, bondes e ônibus lotados. Essa era a China nos anos 80, fechada para o mundo, saindo de um longo período de pobreza extrema e restrições comerciais. Em 1983, havia apenas um carro para cada 6.000 habitantes. Ter um veículo particular não era apenas um luxo. Era algo quase inalcançável para a maioria dos chineses. Mas algo estava prestes a mudar. O governo de Deng Xiaoping dá início a uma revolução econômica. A China, antes resistente ao capitalismo, começa a abrir suas portas para investimentos estrangeiros. E, no meio dessa transformação, uma empresa alemã enxerga uma oportunidade única. A Volkswagen, em parceria com a estatal SAIC, uma das maiores fabricantes de veículos da China, lança seu primeiro modelo no país, o Santana. Produzido em Xangai a partir de 1985, ele não demorou a se tornar um ícone da modernização chinesa. Mas não foi apenas um carro popular. O Santana conquistou o governo, sendo adotado como táxi oficial e veículo de frotas estatais. Resultado? As ruas da China começaram a ser tomadas pelo logotipo da Volkswagen. Com a ascensão da classe média, a demanda por carros dispara.
E com isso, a Volkswagen cresce exponencialmente. Em menos de 20 anos, a China se torna seu mercado mais lucrativo. Mas no mundo dos negócios, nada dura para sempre. O que parecia uma parceria perfeita agora está desmoronando. A Volkswagen, que um dia dominou o mercado chinês, enfrenta desafios que podem mudar completamente seu futuro no país. A grande questão é: o que deu errado? Nos anos 2000, a Volkswagen reinava absoluta. Era a marca mais vendida na China, dominava as ruas e parecia intocável. Mas no mundo dos negócios, a estabilidade é uma ilusão. E a Volkswagen estava prestes a aprender isso da pior forma. Os primeiros sinais de alerta surgiram quase despercebidos. Uma leve queda nas vendas aqui, um novo concorrente ali. Nada alarmante. Até que, de repente, a Volkswagen percebeu que algo crucial estava escapando de suas mãos: a preferência do consumidor chinês. E o motivo tinha nome e sobrenome: BYD. De uma fabricante discreta de baterias, a BYD se transformou em um titã da eletrificação. Com forte apoio do governo, preços imbatíveis e tecnologia inovadora, seus carros elétricos começaram a tomar conta das ruas e roubar clientes da Volkswagen. Enquanto a Volkswagen vendia o ID.3 por cerca de $23 mil, um chinês podia levar um BYD Seagull por menos da metade do preço. E o pior, o desempenho era praticamente o mesmo. As vendas despencaram. Em 2019, a Volkswagen vendeu 4 milhões de carros na China. Em 2024, menos de 3 milhões. Mas o verdadeiro problema ia além dos números. O consumidor chinês queria carros conectados, softwares avançados, integração perfeita com celulares, comandos de voz inteligentes. A Volkswagen, presa a uma mentalidade industrial do século XX, simplesmente não conseguia acompanhar. Enquanto isso, empresas como a Tesla não apenas vendiam carros elétricos, criavam experiências. Elas reinventaram a forma como as pessoas interagem com seus veículos, abraçando a revolução digital. Já a Volkswagen ficou presa ao passado. Ainda via o carro como um simples meio de transporte, enquanto o mercado já enxergava um computador sobre rodas. E o que aconteceu depois foi um verdadeiro colapso interno. A Volkswagen, que um dia dominou a China, agora luta para sobreviver em um mercado que não perdoa os atrasados. A pergunta que fica é: ainda há tempo para uma mudança drástica? Ou o reinado da Volkswagen na China já chegou ao fim? A Volkswagen tentou reagir, mas algo inesperado aconteceu. O software virou um pesadelo. Seus elétricos chegaram ao mercado cheios de falhas assustadoras. O carro simplesmente parava de responder. O painel digital travava do nada. Bugs colocavam em risco funções essenciais, como sensores de frenagem e assistentes de direção. E a promessa de uma nova era para a Volkswagen virou um pesadelo tecnológico. A situação era tão crítica que a empresa criou uma divisão especial para resolver o problema: a CARIAD, uma plataforma de software própria que deveria transformar a Volkswagen em uma líder digital. Mas em vez de salvar a empresa, quase a destruiu de vez. Os projetos atrasavam, os custos explodiam. Audi e Porsche, que dependiam do software da Volkswagen para seus novos modelos, ficaram presas no caos. A tecnologia era inconsistente, cheia de falhas e incompatibilidades. O resultado? Um atraso de anos para lançamentos cruciais. A situação se agravou ainda mais quando os modelos de luxo da Audi e da Porsche, como o Audi Q6 e-tron e o Porsche Macan elétrico, que dependiam do software da CARIAD para funções de condução autônoma e assistência avançada, enfrentaram múltiplos atrasos. Sem um software funcional, esses veículos não podiam competir com a tecnologia refinada da Tesla ou das montadoras chinesas. Os testes internos revelavam problemas críticos de conectividade, falhas de sistema e dificuldades na implementação da arquitetura digital unificada. Enquanto isso, Tesla e BYD avançavam. Seus carros eram atualizados como se fossem smartphones,
recebendo novas funções e melhorando a cada mês. A Tesla já oferecia um dos melhores sistemas de piloto automático do mundo, com atualizações constantes que tornavam a condução cada vez mais autônoma. A BYD, por outro lado, investia em baterias revolucionárias e sistemas de inteligência artificial para otimizar o consumo de energia e a segurança do veículo. Os elétricos da Volkswagen pareciam obsoletos antes mesmo de chegar às lojas. E então, a crise saiu do controle. A CARIAD entrou em colapso. Milhares de engenheiros demitidos. Projetos foram descartados. E a Volkswagen, que antes dominava o mercado, agora estava presa em um buraco tecnológico sem saída. Na Europa, o impacto foi devastador. Fábricas fechavam. Funcionários entravam em greve. A montadora, que um dia foi a maior do mundo, enfrentava agora um desafio existencial. E o pior ainda estava por vir. O golpe final veio quando a Škoda, parte do grupo Volkswagen, precisou abandonar o mercado chinês. A marca chegou à China com grandes expectativas. Modelos como o Superb e o Octavia foram bem aceitos no início, mas logo ficaram para trás. A Škoda não acompanhou o mercado. Enquanto os consumidores chineses exigiam veículos conectados, com telas imersivas e inteligência artificial embarcada, a Škoda insistia em modelos tradicionais e pouco inovadores. Foi então que a Volkswagen tomou uma decisão inesperada: se unir ao inimigo. Para tentar recuperar espaço, a Volkswagen investiu $700 milhões na Xpeng Motors, adquirindo quase 5% da empresa. A ideia? Acelerar o desenvolvimento de carros elétricos mais baratos e modernos para competir diretamente com as marcas chinesas. Mas só isso não bastava. Então decidiram contra-atacar, criando uma das maiores redes de carregamento ultra-rápido na China, com mais de 20 mil estações em 420 cidades. Uma jogada ousada para eliminar um dos principais medos dos consumidores chineses: a falta de infraestrutura para carros elétricos. E finalmente começaram a investir em inovação. Lançou o ID.Coder, um carro elétrico ultramoderno feito sob medida para os gostos chineses, e anunciou novos modelos elétricos para tentar reverter o cenário. Mas enquanto luta para sobreviver na China, a Volks aposta em outros mercados. No Brasil, por exemplo, a empresa pretende crescer 40% até 2027, apostando em híbridos e elétricos para atrair novos consumidores. A pergunta agora é: isso será suficiente? Será que estamos vendo o início do seu declínio? E você, o que acha? A Volkswagen ainda tem chance na China ou já perdeu essa batalha? Deixe sua opinião nos comentários.